Boa noite, eu vim apresentar aqui no 6º Fórum Internacional do Semiárido a minha pesquisa que se chama As Correlações entre Mulheres e Águas no Sertão Central Cearense. Tem como autora eu, né, com a orientação do professor Emílio Pontes, e foi desenvolvido dentro do Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política. No primeiro momento, a pesquisa ela vem trazer um pouco dessa imagem feminina a nível mundial, essa imagem que vem mudando de acordo com o tempo. A imagem feminina, primeiramente, ela foi muito associada ao trabalho doméstico e à figura patriarcal. Essas mulheres, elas eram proibidas de exercer a sua cidadania, né, porque elas não podiam votar e nem estudar, e elas também não tinham direito sobre o seu próprio corpo. Em seu texto, Ribeiro ele pontua que essas mulheres elas eram comparadas com deficientes intelectuais, mentais e crianças e que se utilizavam de um termo chamado sexo imbecil para se referirem a essas mulheres no passado. Dando um grande salto na pesquisa, a partir da análise demográfica dos municípios do Sertão Central Cearense, conta como fonte o IBGE de 2010, que se percebe que tem uma grande quantidade de mulheres nesses territórios, né? Especificamente quando a gente fala no meio rural. É que mesmo sem saber, essas mulheres elas têm se responsabilizado cada vez mais pelo trabalho e pela continuidade do sertão. Para isso, para realizar a pesquisa, foi necessário a realização de entrevistas com as mulheres das comunidades rurais, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, que foram realizadas em 2 assentamentos rurais, sendo o assentamento 25 de Maio, em Madalena, e o assentamento Pedras Altas, em Quixeramobim. E aí, a partir disso, a gente também dividiu em alguns subtópicos de acordo com que o artigo ele foi escrito. O primeiro é seca e estiagem no semiárido, onde a gente vai apresentar as distintas narrativas. E aí, se tem muito essa imagem de que o semiárido, ele, pelo Estado nunca ter conseguido lidar de fato com o semiárido, ele foi tratado como um grande problema nacional, né? E aí, trazemos alguns fatos onde o semiárido brasileiro ele é o maior do mundo em extensão e densidade demográfica, é a região mais chuvosa do mundo, né? Região semiárida mais chuvosa do mundo e que tem mais densidade populacional. Aqui chove, no semiárido nordestino chove bastante. E que para provar que o Estado ele nunca soube de fato lidar com o semiárido, em primeiro momento se tem um plano de combate ao semiárido e não um plano de convivência. E a seca, assim a gente analisa que a seca ela é mais causada por questões políticas e sociais. Um desses fenômenos que a gente falou anteriormente, e citando aqui, é o da indústria da seca. Um grande exemplo da indústria da seca ela seria o açude cedro, em Tiadá, que tem capacidade para armazenar 126 milhões de metros cúbicos de água, mas em um dos momentos mais difíceis das secas, o açude chega a secar totalmente. Outro fenômeno político bastante relevante é o das viúvas da seca, que eram os maridos vendo a situação de calamidade saíam para trabalhar fora ou no litoral ou até mesmo no sudeste e deixavam as mulheres e os filhos em casa. Ficavam mandando algum dinheiro para casa quando podia, mas esse dinheiro ele cessava em algum tempo e as mulheres elas não tinham mais contato com os seus maridos, então elas passaram a se chamar viúvas da seca ou viúvas de marido vivo, como pontua Absaber aqui nessa citação. Ao longo da pesquisa foram entrevistadas 32 mulheres. 23 delas contribuíam massivamente com a renda familiar, sendo as fontes de rendas delas diversas, desde aposentadoria até mesmo negócios próprios. E aí entra o papel feminino na construção das cisternas, onde a gente vai ter alguns relatos das mulheres, elas falam do seu dia a dia para conseguir ter essa água diária, onde elas tinham que pegar água a mais de 5 quilômetros de casa. E aí essas mulheres elas têm uma grande participação antes
da chegada das cisternas, que era quando elas iam buscar a água do consumo da família nos açudes, durante a construção das cisternas, né? Porque antes disso elas tiveram que manifestar na cidade de Xeramobim que também mereciam ganhar as cisternas dos programas 1 milhão de cisternas. E aí é aprovado quando essas cisternas elas chegam para as comunidades rurais na qual eu pesquisei. As mulheres também têm uma grande participação na construção das cisternas, porque essas mulheres elas ganhavam cestas básicas para poder fazer a alimentação dos trabalhadores, e elas também tinham que estar envolvidas de certa forma na construção. E depois, após a construção das cisternas, essas mulheres elas continuam contribuindo massivamente na coleta e na gestão dos recursos hídricos disponíveis para casa e para a comunidade. Nas minhas considerações finais, eu concluo que a participação feminina ela é conclusiva em todas as etapas da conquista e busca pela água. A relação da figura feminina ela vai muito além da conquista, e apesar de todas as adversidades que foram contadas aqui, as mulheres dos sertões seguem firmando um compromisso com a gestão dos recursos hídricos e com a continuidade dos sertões. A pesquisa ela é bem mais que isso. Muito obrigada. E era isso.